Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos chama a atenção sobre aquilo que deve ser o verdadeiro discipulado. E ele, logo no início do Evangelho, ele vai dizer: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo nos leva a essa reflexão, que nós não estaremos nem abaixo e nem acima dele, mas estaremos na medida dele. Porque quando nós nos transformamos à imagem desse mestre, desse Senhor, a nossa vida ela começa a ser uma expressão própria dele. E assim nós vamos dando continuidade a esse grande mistério de anúncio do Evangelho. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre essa vivência de unidade com ele e de transformação nele. E depois ele diz: não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Jesus aqui ele nos chama a atenção sobre a verdade. A verdade é a luz que ilumina as trevas. A verdade é a luz que vai revelando todas as realidades, as circunstâncias, e nos dando a capacidade de discernir todas elas. Esse é o grande mistério que nós precisamos aprender a viver. Depois, Jesus no Sagrado Evangelho, ele vai falar sobre aquilo que nós escutamos na escuridão, ou seja, aquilo que nós escutamos ao pé do ouvido dele, do próprio Cristo, esses ensinamentos que nós aprendemos dele, nós devemos proclamar sobre os telhados, ou seja, sobre os telhados significa proclamar para que todos vejam, para que todos percebam. E essa proclamação do Evangelho, ela se dá através do nosso testemunho de vida, porque é através do testemunho de vida que o Evangelho ele vai se manifestando para a vida dos nossos irmãos. É assim que nós vamos proclamando a boa nova da salvação a todos aqueles que estão diante de nós. Depois, nós vemos como que Jesus Cristo também ele nos chama a atenção sobre um outro ensinamento. E ele vai dizer: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Aqui Jesus Cristo ele fala de algo que parece que ele está falando unicamente de Deus, mas ele está falando principalmente de cada um de nós. Aquele que pode matar a nossa alma e lançar no inferno é a nossa própria liberdade. Por isso que nós precisamos cuidar bem da nossa vida. Por isso que nós precisamos, dia após dia, nos tornar capazes de realmente corresponder ao chamado de Deus. Porque quando nós não correspondemos a esse chamado, quando nós não vivemos segundo aquilo que nós professamos com os nossos lábios, infelizmente, nós vamos perdendo o verdadeiro sentido e o foco da nossa vida. E vamos nos distanciando daquilo que é o caminho de salvação. Por isso que nós precisamos ter medo não de Deus nós temos que ter temor, respeito, reverência, mas nós precisamos ter medo da nossa própria liberdade, das nossas próprias escolhas, de nós mesmos, que podemos escolher o mal em detrimento do bem. E é isso que nós precisamos, dia após dia, estar atentos para não se permitir ser arrastado pelo mal e pelo maligno. Por isso, depois, Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que é essa obra de profissão de fé que nós precisamos realmente exercer através do nosso testemunho de vida. E no final do Evangelho ele vai dizer: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja que essa evangelização, esse anúncio da Boa Nova é necessário para que nós possamos mostrar a maturidade da nossa fé, da nossa convicção em Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele inicia o Evangelho de hoje nos chamando a atenção que nós precisamos ser como Ele, a imagem e semelhança dele, porque é isso que faz com que o Evangelho seja proclamado através do nosso testemunho, porque cada cristão é um Evangelho vivo, cada cristão ele é um anúncio do Evangelho, que por onde ele anda, por onde ele vai, a quem ele encontra, ele anuncia a Jesus Cristo através das suas atitudes, da sua forma de agir, da sua forma de se relacionar, da sua forma de lidar com o seu próximo. Então busquemos refletir sobre essa nossa vocação, esse chamado que Deus nos faz para que nós possamos ser como Ele e todos aqueles que olharem para nós possam perceber a presença de Cristo em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.